Convido agora a senhora Paula Cristina Alves para responder os questionamentos. Obrigado já. Você fazer mais um. Obrigado. Bem? Confirma os dados. Sim. Sim. Assim? Quer se apresentar? Bom, eu sou a Paula, sou assistente social, sou servidora pública desde 2007 e, enquanto servidora pública, atuo na política de assistência social, então tenho um pacto com a política de assistência social, né, então sempre trabalhei na Secretaria de Assistência Social. E há 3 anos, 2 anos e meio, talvez, eu atuo, a minha função é na vigilância socioassistencial. Me fala, qual trabalho hoje você realiza? Como é feito o seu trabalho hoje? O que você faz hoje? Então, a nossa função na vigilância é, na verdade, aprimorar a política de assistência social. Então, a gente procura, através da demanda, qual é a demanda que a Secretaria de Assistência Social precisa atender, e a gente observa se a oferta, os serviços, eles estão adequados e, de fato, eles garantem o direito à assistência social à população. Bom dia, Paula. Bom dia. A sua função, qual a ligação que tem direta com a Reencontro? Então, na verdade, assim, fazendo um recorte a Reencontro. Primeiro, a Reencontro é uma OSC, né, parceira da Prefeitura, que executa um serviço de proteção, um serviço de acolhimento. Né? Então, o nosso foco é entender se todas as atividades executadas naquele serviço, de fato, elas garantem o direito aos sujeitos de direito, que é a população em situação de rua. Né? Então, sempre, através de relatórios, discussões, a gente analisa de que forma os direitos são garantidos. E, quando a gente observa algumas questões, a gente, automaticamente, enquanto gestão, a gente faz as adequações. Você poderia dar algum exemplo de adequações que foram necessárias, né, nesse período aí que você está, 2 anos e meio aí, na sua relação com a Reencontro? Olha, a gente pode pensar, por exemplo, nas metodologias de trabalho. Então, de que forma as atividades que acontecem lá com a equipe técnica, elas alcançam o que tem que alcançar. Porque, na verdade, tudo isso é organizado pelas normativas da própria política de assistência social. Então, existe, por exemplo, e é muito interessante que vocês
tenham conhecimento, a tipificação. A política de assistência social, ela tem tipificado todos os serviços e como tem que ser. Então, a vigilância, ela fica atenta se o serviço, de fato, ele executa o que está tipificado. Então, quando a gente percebe que tem uma metodologia de trabalho que ela precisa ser fortalecida, a gente, obviamente, convoca toda a gestão para pensar num caminho que qualifique o trabalho. Nesse processo que você está falando aí, efetivamente, como você checa se a entidade está dando um resultado ou não? É pelos indicadores que elas repassam por você? Isso é uma pergunta. A segunda é o seguinte, qual a periodicidade das reuniões com a equipe técnica? Olha, enquanto técnica, a gente escolhe vários instrumentos para observar de que forma o resultado foi garantido. Então, através de reuniões, quando a gente entende que é importante estar próximo à equipe técnica, a gente convoca a equipe técnica, mas a vigilância socioassistencial, ela tem um diálogo muito mais próximo com a gestão, né? Então, a gestão, quando ela faz um planejamento sobre as atividades, então é junto com a gestão que a gente troque informações para saber, de fato, se aquilo que está previsto enquanto política pública foi alcançado. Então, nós temos alguns relatórios, por exemplo, que indicaram, sim, algumas conquistas ali de direito em relação àqueles usuários. E esses relatórios, eles são públicos, né? A gente realmente até tenta colocá-los no site. Então, vocês também podem ter acesso e somar ao trabalho de vocês. Então, concretamente, eu não entendi o seguinte, por exemplo, que contato vocês tinham direto com os gestores? Falando em gestão, né? Então, perguntei sobre a periodicidade das reuniões com a equipe técnica e você respondeu em termos que o contato era com a gestão. Mas você podia colocar isso em termos mais concretos para a gente ter? Olha, com a equipe técnica, a nossa necessidade era ouvi-los, tá? Porque, às vezes, o que acontece no âmbito do trabalho, a gente queria entender também. Então, fizemos, talvez, nesse período, 2 ou 3, especificamente com a Reencontro, que é o foco, fomos 3 vezes conversar tanto com o coordenador Felipe, para entender quais são as dificuldades que aquela equipe estava enfrentando, porque é muito complexo o trabalho daquela equipe. Então, fomos até lá para ouvi-los, né? Então, desde a equipe, desde o coordenador, desde da psicóloga, desde os outros profissionais que trabalham lá. Esse trabalho, ele mostrava para a gente o que precisaria ser adequado. Então, a gente voltava com esse conteúdo. Então, enquanto vigilância, a gente fazia uma análise em cima daquilo e convocava a gestão da secretaria para repensar o que deveria ter sido repensado. Então, você está me dizendo que, só para confirmar, mais ou menos 3 vezes nesse período de 2 anos e meio? Isso, em visita. Claro que tem outras ações, como solicitação de relatório, solicitações de análise daquela equipe, tudo isso a gente também colocava, porque o nosso campo de análise ele não é só através da visita, né? Nós precisamos reunir várias informações e a visita é um mecanismo para que a gente tenha informações sobre isso. Paula, então, especificamente, vou falar de 2016 para cá. 2016, até esse período, você esteve presente na Reencontro 3 vezes. Não foi em 2016, né? Em 2016, ainda o setor de vigilância ele estava sendo organizado. Eu vinha de um outro setor que eu não tinha contato com a Reencontro. A partir do momento que a vigilância ela é estruturada na secretaria, nós começamos um processo de monitoramento de todos os serviços socioassistenciais, inclusive o da Reencontro. Isso aconteceu em 2017. Então eu pergunto, de 2016 a 2019, quantas vezes você esteve na Reencontro? Me recordo mais do ano passado, que foram essas 3 vezes. Outros anos não me recordo da gente ter feito nenhuma visita. E mesmo nas visitas? Enquanto vigilância. Tá, mesmo nas visitas ou em contato, quem era a pessoa que você falava lá? Falamos muito com o coordenador Felipe, com a equipe técnica naquele momento.
Você chegou a trabalhar na pasta do ex-secretário Júnior Choca? Sim, Que área? na vigilância socioassistencial. Na vigilância, Socioassistencial. em 2016. Foi 2016, final de 2016. Ele entrou em 2017. 2017, né? Se eu não me recordo. Você tinha algum conhecimento do secretário Júnior Choca? Fez um relatório em agosto de 2018, concluindo que pagava por 30 acolhido era desperdício? Qual relatório? Sobre qual relatório? De pagar 30 acolhimento era desperdício? Não tenho conhecimento Não tem? desse relatório. Da Mariana, você tem? Sobre o quê? Qual relatório? Na verdade, deixa eu ver se eu posso contribuir. Existe um contrato para atender 30 assistidos. Sim, a meta. No período do ex-secretário, se você tem conhecimento, se houve algum relatório, ele sugerindo que o valor era acima do necessário, pois não chegava a atender esse número, Olha, e poderia ser reduzido? O relatório que eu tive contato e que esse relatório gerou, sim, uma grande discussão no âmbito da gestão, foi mesmo uma indicação de uma adequação da meta, né? No início, nós entendíamos que talvez mesmo poderia acontecer uma adequação. Porém, essa adequação, ela precisava ficar atenta a vários outros fatores, né? Então, de impacto, como que seria? Se então existia a meta de 30, como seria essa redução? Neste mesmo relatório, que eu acredito que vocês tenham conhecimento, também fazíamos uma crítica, né, sobre como outro serviço iria para essa entidade, sendo que a própria entidade estava revendo algumas metodologias de trabalho. Então, uma série de discussões formalizadas foram feitas para responder esse relatório, que eu acredito que vocês tenham acesso. Se não têm acesso, eu acho que é um relatório com uma riqueza de informações e de análises técnicas que vão contribuir muito aí para o trabalho de vocês. Mas este relatório eu tive conhecimento sobre essa alteração da meta. O ex-secretário Júnior Choca chegou a fazer algum questionamento sobre a Reencontro? Olha, ele era o gestor da pasta, então acredito que ele, na sua função, fazia. Para mim, poucas vezes, mas acredito que ele fazia. Nunca chegou irregularidades para você sobre, principalmente, funcionários fantasmas? Nunca tive conhecimento. Vocês nunca foram de madrugada ver o quadro de funcionários? Essa não era a minha função. Tá. Qual funcionário, de vocês, né, da Secretaria de Assistência Social, olhava o quadro de funcionários conforme está em documento, né, conforme é passado para a Prefeitura, conforme está no contrato também? Quem era o responsável? Olha, deixa eu esclarecer assim. Na verdade, dentro da Secretaria tinha divisões de trabalhos, né? A vigilância, ela se ocupava das questões técnicas, da qualidade daquele trabalho. Existia um setor administrativo que, na verdade, tinha profissionais que olhavam para a prestação de conta e emitiam alguns relatórios. Então, se tivesse algum responsável, acredito que seria dentro desse setor, dessa organização da Secretaria de Assistência. Mas eu não tenho conhecimento. Você sabe me dizer o nome dessas pessoas para saber se os funcionários era real ou não? Olha, esse setor ele foi mudando. Então, cada gestão, tanto na gestão do Choca como da secretária Claudineia, ele teve um formato, né? Então, por exemplo, na gestão do Choca, quem estava trabalhando nesse setor era a Tatiane, não me recordo o nome inteiro dela, ela hoje não está mais no quadro de RH da assistência, a Ana Lúcia,
que é outra assistente social que também atuava, e tinha mais a Emiliana. Então, era composta por 3 pessoas, né? E depois, na gestão da NEA, houve um novo modelo de gestão, e hoje tem a Isabel e tem também, continua a Emiliana. Após a denúncia feita, vocês chegaram a ver se realmente existia aqueles funcionários conforme está em documento da entidade? Após a denúncia feita... Após a abertura da CPI. Vocês foram constar... CPI é essa agora. Isso, é a única que foi aberta agora, tá? Da entidade essa, é a única. Você já foi constado se os funcionários que tem no quadro que foi passado para a gente consta como funcionários da entidade? Não, a gente está até aguardando o resultado da CPI para até providências. Então, você está me dizendo que até agora a secretaria responsável não foi no local para ver se os funcionários que estão lá no quadro de funcionários, né, porque tem os valores, tem tudo que é feito o projeto, vocês não foram ver ainda os funcionários? Eu não fui. Qual o motivo? Não é a minha função. Né? Quem é? A função de quem que é? Desconheço essa função de fiscalização e não sei. Porque é feito um projeto, né? A entidade fez um projeto, colocando os quadros de funcionário, os horários de funcionários, de alimentação, os projetos, tudo isso aí foi feito um quadro que é o valor que tem que ser repassado por causa disso, certo? Isso. E aí vocês nunca foram saber se os funcionários que estavam lá, após a abertura da CPI... O que eu acho que talvez você esteja querendo dizer é o seguinte, eu acho que a partir do momento que teve uma denúncia como essa, obviamente que a gestão se organizou e centrou fogo na atenção a essa entidade, obviamente, até porque a nossa preocupação é a garantia do direito daquele usuário, que está sendo prejudicado o tempo todo. Então, óbvio que a gente teve mais contatos com a equipe técnica, pegamos o plano de trabalho, né? Estamos dali aprofundados nisso. Agora, especificamente, uma fiscalização por parte da secretaria, não. A gente está atento ao tudo que está acontecendo ali. Então, você está dizendo que não houve fiscalização no local? Eu estou dizendo que nós tivemos outras ações. Deixa eu fazer uma pergunta. Quais? Essa de atenção ao plano de trabalho e à garantia do direito ao usuário. Tá, e do funcionário que recebe em torno de R$2.000, né, que foi constado aqui como fantasmas, tá? E isso foi constado em depoimento de 2 pessoas. Então, vocês estão falando que vocês não chegaram aí à entidade? Eu não fui. Só para... Na verdade, foi aberta uma sindicância interna na secretaria, na administração pública. Você não faz parte dessa sindicância. A sindicância essa anterior a essa CPI, é isso? Isso. Após a denúncia, foi aberta uma sindicância para apurar os fatos. Isso, sim. Você não faz parte dessa sindicância? Não. Então. Não fiz. Você sabe dizer quem participou dessa sindicância? Olha, na verdade, eu tive conhecimento que denúncias aconteceram, que foi aberta uma sindicância e foi finalizado como se não procedesse nada. Você sabe quem finalizou? A comissão que responsável, mas não sei dizer quem é a comissão. Sei que existe um processo. Só para me entender, tá? Quando surgem denúncias, quem é responsável até o local? Que tipo de... Por exemplo, funcionários fantasma. Quem é o responsável ir até o local para ver se isso é verdade ou não? Olha, geralmente a denúncia, pelo menos quando ela acontece, ela chega no âmbito da gestão e a gestão tenta um primeiro contato para verificar o que aconteceu. Dependendo do teor da denúncia, é aberta uma sindicância como foi. Só para me entender como é o trabalho de vocês. Eu faço uma denúncia, tá? Para vocês. Existe funcionário fantasma na Reencontro. Qual é o primeiro papel de vocês? O que vocês fazem? Qual é o trâmite?
Essa denúncia que teve uma sindicância chegou através de uma técnica que passou a informação para a gerente da proteção e a gerente encaminhou para o gabinete do secretário. E, a partir disso, eles tomaram a providência de abrir uma sindicância para apurar os fatos. Então, esse é o trâmite que eu conheço, que eu sei que aconteceu. Agora, quem compôs essa comissão, de que fato foi feito, eu não sei. Sei que, quando ela foi finalizada, não procedia ali o conteúdo. Quer falar? Mas assim, após essas denúncias, na qual foi aberta essa CPI, foi aberta uma sindicância. A sindicância ainda não foi finalizada. Ah, tá. Não, então aqui nós temos a informação de que já foi finalizada. Já foi finalizada? Sim. Essa CPI, entendo que é uma outra coisa, né? Não, hoje, referente a reencontro, as denúncias, foi aberta uma sindicância. E também foi aprovado na Câmara essa CPI. Essa sindicância, ela foi finalizada já ou ela está ainda em trabalhos? Você não saberia me dizer? Eu sei dizer essa que aconteceu ano passado, né, que teve uma comissão e que foi finalizada. O que a gente recebeu de informação é que ela havia sido finalizada. Posso estar, então, enganada no entendimento, mas o que eu sei é que essa sindicância do ano passado foi finalizada. Agora, aqui em janeiro, teve uma nova denúncia e que aí aconteceu todo esse movimento. É isso que eu sei. Agora, se de fato eu sei certo ou não, é isso que eu sei. Após a abertura, então a secretaria responsável hoje, né, que tem a pasta, a secretária Néia Serafim, após essa denúncia todas de tanto receber alimentos que não era desviado por outra entidade, para outro lugar particular, e além dos funcionários fantasmas, não foram feito nenhum levantamento sobre isso no local, ido até o local para saber? Olha, eu não sei te responder. Talvez a própria secretária tenha mais conteúdos para contribuir. Da minha função ali, eu não tenho contato com isso, eu não sei. E sobre os membros da entidade, né? Você chega a levantar se são membros realmente, ou se participam ou não? Não. Não? Não é essa a minha função. É função de quem? Olha... Desculpa, eu não entendi a pergunta. Existe o nome nas atas, que são membros, presidentes, diretoria. Existe uma ata que é feita à entidade, certo? Né? E tem alguns documentos que são assinados por esses membros da entidade, igual tesoureira, essas coisas. Quem é responsável de saber se realmente essas pessoas que são da ata são realmente verdadeiras, que participam realmente da entidade? Quem é responsável? Olha, eu não sei dizer. Desculpa, mas eu realmente não sei dizer. O setor de fiscalização é com você? Não. Não? Qual é o nome da pessoa responsável de fiscalização? Olha, fiscalização ela pode ser feita pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Quem é? O Conselho Municipal é composto por uma comissão, né? Tá, tem o Conselho e da Secretaria. Não tem ninguém responsável da Secretaria? O gestor da parceria, ele também tem uma função de fiscalização, né? Então, também ele pode emitir alguns relatórios sobre esse assunto. Você não tem o nome, então, do setor da secretaria responsável para cuidar disso daí? Eu não saberia dizer nesse momento. Você sabe se existe ou não? De fiscalização, eu sei de monitoramento. Fiscalização... Você nunca recebeu denúncia? Não. Nunca recebeu? Não. Quem cuida da parte de monitoramento? Quais são o nome das pessoas? Existe um sistema de monitoramento, né? Então, eu preciso saber o nome dessas pessoas. Então, são várias pessoas. Então, na vigilância socioassistencial, ela é responsável por uma parte do monitoramento, a gestão, a proteção social especial, né? A gestora ali da proteção, que é a Georgia, ela também tem uma responsabilidade pelo monitoramento.
O próprio Conselho Municipal de Assistência Social também tem uma responsabilidade, então são olhares, cada um na sua função, monitorando a política pública de assistência social, né? Então, em algum momento a gente reúne todas essas informações e aí a gente toma as providências necessárias. Quem cuida da parte de monitoramento, o programa, quem é que faz? O sistema, ele é composto por várias pessoas, então cada setor tem uma responsabilidade. O meu, vou falar pelo meu, que é a vigilância socioassistencial, ela tem que indicar se a demanda de atenção da assistência social, se a oferta ela consegue garantir o direito a essas pessoas. Então, a gente tem vários relatórios dizendo quais as adequações que um serviço precisa ter. E aí, se vocês quiserem também ter contato, são informações públicas. Quais são essas adequações feitas? Quais foram? Olha, o nosso último relatório, que foi sobre o Censo SUAS, que é um documento que é utilizado pela vigilância, o Censo SUAS ele é um panorama de como está o serviço. Nós percebemos, sim, que tanto no âmbito de capacitação da equipe, discussão de metodologias, isso precisaria ser qualificado para que a gente alcançasse com qualidade o direito da pessoa em situação de rua. Então, o nosso último relatório, nós focamos muito isso. E, através desse relatório, quais foram também, qual foi o movimento que a gestão da ANEA fez? Contratar capacitação, para que todo mundo tivesse o mesmo entendimento, né? Então, qual é o direito dessa pessoa em situação de rua? Então, é isso que a gente apontou aí no último relatório. Você tinha reunião com os membros da entidade? Você se chamava para participar? Sim. Quem eram os membros que participavam da entidade? A equipe técnica, né? Então, o Felipe, a Lívia, que é a psicóloga. Na época também tinha a assistente social, que eu não lembro o nome agora, mas era a equipe técnica. O nosso foco sempre foi com a equipe técnica. E como é que vocês convidavam eles? Vocês mandavam para a presidência? Como era feito o convite para eles? A gente fazia o convite direto, a gente tinha uma troca muito direta. Mas seria enviado para a presidente repassar? Como era feito isso daí? A gente fazia por e-mail mesmo, ou com convite, direto para a equipe. A Diana e o Nilson participavam disso? Nunca participei de nenhuma que eles estivessem, né? Porque o nosso foco não era com a diretoria, na verdade era com a equipe técnica. Paulo, até para deixar registrado, uma das suas falas, você diz que quem está sendo prejudicado é as pessoas que são assistidas. Deixando bem claro para você que essa Câmara não é culpado por isso. E não pode ser também apontado como culpado. Porque da mesma forma que a Secretaria de Assistência Social tem os seus compromissos, o Legislativo também tem o deles. Quando houve-se uma denúncia, também faz parte do Legislativo, principalmente a fiscalização. Isso. Por isso é que aqui todos vocês estão na função de testemunhas. Claro. Então, nós estamos aqui ouvindo as testemunhas, claro, para depois tirarmos algumas conclusões. Sim. Agora, só foi e aconteceu tudo isso devido ao quê? Devido a denúncias que a Reencontro não estava fazendo a prática que se entendia corretamente para os trabalhos que são contratados. Apenas isso. Tá? Sim. Houve alguma reunião com a presença da ANEA ou diretores para falar sobre o depoimento de hoje? Se houve... Alguma reunião junto com a ANEA? Olha, obviamente que essa situação tem movimentado os ânimos de todos os trabalhadores envolvidos nisso. Agora, nós sempre temos reuniões de gestão, que a ANEA ela está presente. Então, sempre a gente conversa sobre tudo o que está acontecendo com os trabalhadores e com os serviços. Obviamente que falamos que fomos intimados a depor. Então, mas a reunião hoje? Reunião, quer dizer... Todo mundo se ausentou do trabalho para estar aqui hoje. Obviamente que a gente falou sobre. A senhora participou dessa reunião? Então, eu como componho uma função de gestão ali na secretaria, eu estava.
como sempre estou em qualquer outra reunião de gestão da secretaria. Quando aconteceu essa reunião? Nós temos um cronograma de reuniões de gestão, né? Elas acontecem quinzenalmente. Então, quinzenalmente nos reunimos e cada um dentro do seu setor traz informações importantes ali para o direcionamento. Você tem alguma data? Sobre qual data, sobre o quê? Você falou de quinzenal. Qual que é a data é feita essa reunião? Hoje é quarta-feira, nós tivemos semana passada. Dessa semana a gente precisa antecipar, porque hoje, quarta-feira, todo mundo estaria aqui, então... Então, tá bom. Teve secretários que participou dessa reunião também? Outro secretário? Não me recordo, não. É uma reunião de gestão, Tá da bom. equipe técnica da secretaria. Você quer fazer as suas fala final? Não, eu quero sim, na verdade, até falar um pouco o que o Rubens falou. Acho que sim, a CPI ela é importante, até porque se tem uma denúncia, é mesmo o papel do Legislativo, mas eu queria sugerir que, na verdade, para além de CPI, né, que o Executivo e o Legislativo possam caminhar juntos para a efetivação do direito. Né? Então, é muito ruim estar aqui para isso. Seria legal a gente estar aqui para um trabalho em conjunto. Então, a minha consideração final é que, após o término de tudo isso, possamos aí criar um diálogo em conjunto para a efetivação do direito da pessoa em situação de rua, porque só a assistência social, só o serviço de acolhimento, apesar de importante, é muito pouco. É isso. Obrigado, tá? Aí você aguarda para assinar. E eu só quero deixar ciente assim, que esta casa poderia ter evitado tudo isso que estamos tendo hoje, tá? Se cada um respondesse a sua pasta, fazer seu trabalho, entendeu? Então, é só isso. Tá? Exatamente, se cada um fizer a sua parte. Eu assino. Então pode assinar sua hora. Obrigada.